Como mensurar os alimentos? Qual sua comida favorita? Você já pensou em como ela é feita e quais ingredientes são usados para fazê-la? Toda comida que chega à mesa passa por um longo processo até virar o alimento final. Até mesmo o arroz e o feijão devem ser plantados com muito cuidado, na época certa do ano, para que os grãos sejam colhidos, selecionados, vendidos até chegar à panela. Os terrenos de plantio devem ser bem divididos para aumentar o número possível de plantio de culturas, produtos agrícolas diferentes. Veja os formatos de terrenos de plantio. Qual nome você daria para esse formato de terreno? Como você acha que são feitas essas divisões dos terrenos? Esses terrenos mostrados na imagem têm o formato de um quadrilátero, que são figuras formadas por 4 lados, representados pelo vermelho, e esses lados se encontram em 4 pontos diferentes, chamados vértices, representados pelo branco. Os alimentos passam por um longo processo até chegar à casa do consumidor, mas não podemos nos esquecer do preparo que deve ser feito antes de se consumir um alimento, como lavá-lo e cozinhá-lo. Esses alimentos podem ser usados para se preparar diferentes pratos. A quantidade de cada alimento que deve ser usada no preparo é determinada pela receita. Observe a quantidade de cada ingrediente na tábua. Se você fosse descrever a quantidade de cada ingrediente que é necessária para se fazer essa receita, como você faria? Há na tábua 2 ovos, 3 cogumelos e meio abacate, que são ingredientes unitários e que podemos contar. Mas como saberíamos a quantidade necessária de cebolinha ou salsinha? Nesse caso, em vez de contar unidades, nós medimos a quantidade que precisamos daquele ingrediente utilizando o espaço que ele ocupa. Esse espaço que um objeto, ingrediente, no caso, ocupa, é chamado de volume. Quanto mais espaço esse objeto ocupar, maior será o volume dele. Você consegue dizer qual dos vegetais mostrados na imagem ocupa maior volume? Assim, podemos descrever a quantidade de cebolinha como uma xícara cheia ou meia xícara desse ingrediente, por exemplo. Bastaríamos cortá-la e encher uma xícara com a cebolinha cortada. Essa quantidade que encheria uma xícara é a quantidade que devemos adicionar à receita. Outra forma de se saber a quantidade de cebolinha a ser usada é por meio do peso dela. Pense na diferença entre uma bolinha de algodão, uma de metal e uma de plástico, todas do mesmo tamanho. Além do material do qual elas são feitas, qual a principal diferença entre elas? Uma delas será mais difícil de carregar que a outra, e a essa propriedade damos o nome de peso. Para encontrar o peso de alguma coisa, utilizamos um instrumento chamado balança. A balança é o mesmo instrumento que usamos para medir o nosso peso. Porém, com a diferença de que a balança usada para medir ingredientes é feita para coisas que pesam menos que um ser humano.